Olá, tudo bem com você? Como é que você está? Que bom tê-la aqui, que bom tê-la aqui conosco. Olha só, eu trouxe uma coisinha hoje para nós. Eu tenho um frasco aqui, é um borrifador, ó, que sai um líquido. Esse frasco, delícia o cheirinho. Esse frasco aqui, esse borrifador, eu coloquei nele ao longo do tempo algumas ervas naturais. Coloquei álcool, coloquei água, coloquei um pouco do meu carinho também por preparar com tanto carinho, tanto amor. E algumas dessas ervas, na verdade todas, são consideradas ervas medicinais. Cada uma tem a sua peculiaridade, serve para algo específico, tem um aroma muito gostoso. Muitas vezes eu utilizo de borrifar nas minhas mãos e sentir o cheirinho, que nem eu estou fazendo agora. Passo um pouquinho assim na fronte. Às vezes umedeço um lencinho, coloco próximo aos olhos, me deito um pouquinho, relaxo, para ficar sorvendo esses aromas, né? Essa parte química das plantas. E é muito gostoso, me faz muito bem. Já ofereci e utilizei um pouco em outras pessoas também, foi muito agradável. Por que eu estou trazendo isso para vocês, para nós? Para uma reflexão. Convite é sempre para uma reflexão. Esse borrifador aqui é um frasco. Quando eu adquiri ele, quando ele veio para mim, ele estava vazio. Ao longo do tempo, eu coloquei nele água, álcool, acrescentei uma erva, depois acrescentei os galhos de outra plantinha, coloquei uma essência de um aroma também de uma terceira planta. E com o tempo essas plantas ali dentro, elas foram saindo os seus aromas, as suas propriedades químicas, misturando com o álcool, com a água. E eu tive que dosar também. Eu precisei fazer alguns ajustes. Teve um momento que ficou um pouco forte de álcool, depois ficou um pouco fraco de álcool, ficou com muita água. Então eu fui ajustando para que ficasse a contento, para que ficasse melhor, né? Então eu estava refletindo sobre o seguinte: de certa forma, essa mistura, ela é uma medicina. Ela é uma medicina natural. Ela pode não ter uma potência para curar uma doença específica, uma enfermidade específica, mas ela serve como medicina para diversas coisas. Para o relaxamento em momentos de agitação, para um melhor refletir, para o sorver esses aromas gostosos, que é tão bom, né? Até mesmo para que quando eu vou fazer o uso dessa medicina que eu preparei, eu simplesmente pelo fato de pegá-la, borrifar ela em mim ou num paninho, colocar ela próximo a mim ou no meu rosto e me deitar um pouquinho em silêncio, isso é um processo que torna-se uma medicina. O próprio processo de fazer isso gera uma potência ou uma forma de extrair melhor esses benefícios dessas ervas. Vejam,
acompanhem o relato e já vão fazendo as suas reflexões sobre isso. O frasco era vazio. O conteúdo que ele tinha dentro, o ar, era algo em específico. Com o passar do tempo, esse frasco foi recebendo ingredientes, umas folhas, uns líquidos. A mistura desses ingredientes dentro dele foi produzindo uma medicina própria, que não tem em outros lugares. E mesmo que outra pessoa faça a mesma mistura que eu fiz, tem o ingrediente do momento em que cada erva chegou ao frasco, o tempo que cada ingrediente está dentro dele interagindo com os outros, né? A intenção no momento de uso, o estado psíquico, o estado sentimental, o estado espiritual ou físico que a pessoa está quando recebe essa medicina. Tudo isso torna ela, de certa forma, única. As energias colocadas ali junto com cada ingrediente por conta das intenções. Veja, talvez nós sejamos como este frasco durante a nossa vida. Ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, vamos internalizando e vamos recebendo ensinamentos e ingredientes da vida, do Criador, do Universo. Alguns ingredientes ficam conosco, outros a gente não dá tanta importância ou simplesmente passam por nós. Mas todos eles servem para enriquecer esse frasco que nós somos por dentro. Então, se essa mistura feita, essa alquimia, ela é uma medicina ou pode ser usada como uma medicina, nós, da mesma forma, nessa metáfora. Se somos frascos e somos preenchidos pela divindade, pelas possibilidades e os ensinamentos do universo e do Criador, somos também uma grande alquimia que se transforma muitas vezes em medicina. Em medicina para nós mesmos e medicina para os outros. O que será que estamos guardando dentro de nós, estamos mantendo dentro de nós, que são medicinas? Das nossas experiências, dos ensinamentos que recebemos, de tudo aquilo que passamos durante a nossa jornada. Momentos bons, momentos mais difíceis, todos esses aprendizados criam em nós essa alquimia de saberes, de sentimentos, de energias que propicia que carregamos dentro de nós uma medicina e que muitas vezes podemos ofertar essa medicina aos outros, não como imposição ou como ensinamentos ou como ideologias ou crenças que carregamos. Não, penso eu que de forma muito mais natural, simplesmente sendo o que somos, como este frasco. É simples. Ele tem um apanhado de ingredientes, em algumas medidas, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas ele simplesmente é um recipiente. Agora, quando ele é acionado
E aí na linguagem metafórica, trazendo para nós somos acionados pelo Criador, pelo universo e vamos borrifar ou externar? O que será que estamos externando? O que será que estamos exalando? Não é exatamente o que temos dentro de nós? Será que isso faz bem? Leva o bom? Ou será que isso de repente leva mais coisas pesadas? Mais preocupações? Mais medos? Se levamos mais medos, é porque medos temos dentro de nós. Se geramos preocupações, é porque preocupações temos dentro de nós. Se exalamos harmonia, paz, tranquilidade, é porque esses ingredientes estão dentro de nós. Se damos acolhimento, abraço, carinho, escuta, é porque temos isso dentro de nós. Somos um grande frasco alquímico. Primeiro, misturando estes ingredientes, essa alquimia dentro de nós. E aí, naturalmente, exalando. Não por um esforço, por algo como uma busca de um propósito. Pode ser também, claro que pode ser. Mas simplesmente por sermos, naquele momento, do jeito que somos. Ou seja, exalando, refletindo no sentido de refletir para fora, emanando o que já somos. Isso também é uma medicina. De que forma será estamos controlando essa mistura de ingredientes dentro de nós? Dentro do frasco, teve um momento que eu exagerei no álcool. Ficou forte. Dependendo da pele que ele era borrifado, gerava algumas irritações. Dependendo até mesmo da quantia do álcool, pode gerar queimaduras superficiais na pele. Então foi necessário diminuir a quantia de álcool, colocar um pouco mais de água. Foi necessário dar um pouco menos de peso a determinadas ervas e dar um pouco mais de importância a outras. Somos esse frasco alquímico e está em nossa responsabilidade, em nossa vivência, em nossa caminhada, dosar esses ingredientes. Veja, se em algum momento eu achasse que só as ervas eram boas e não colocasse o álcool, colocasse só as ervas dentro do frasco, elas são maravilhosas, mas como é que eu exalaria? Certo? Se eu colocasse só a água, não teríamos aroma, não teríamos componentes químicos. Se eu colocasse só as ervas e a água, ficaria um líquido com os componentes químicos dessas ervas, sim. Mas boa parte da bioquímica dessas plantas não seria extraída num processo que só com o álcool consegue se fazer. Se eu colocasse só o álcool e não ervas e não água, seria outra coisa.
Então, quando olhamos para dentro de nós, para essa alquimia maravilhosa, e nos tornamos também responsáveis pelo que isso se torna dentro da gente antes de nós exalarmos, não é só uma questão de olhar só para a luz, só para as coisas boas. Não é uma questão de se sentir ou assumir apenas uma postura daquilo que é bom. Para a alquimia é necessário diversos ingredientes. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Às vezes caímos na ilusão, no engano, e está tudo bem, de acharmos que somos só luz, que somos dentro de nós, a gente só tem que ter essas ervas maravilhosas da natureza. Para alguns casos é bom, para alguns momentos é excelente. Mas a grande potência da medicina, o grande nível de possibilidades que ela oferece, de ressignificações, de alívio, de cura, vem justamente da riqueza desta alquimia, que nós produzimos naturalmente durante a nossa jornada dentro de nós, com as medicinas que conhecemos na caminhada, com as nossas experiências, as nossas vivências, misturando tudo isso com a nossa própria essência, com o nosso sentir, formamos uma medicina. Mas é importante também termos um certo cuidado. Imagine que o frasco borrifador, em um determinado ponto, ele acredita que ele é uma medicina poderosíssima, porque ele traz dentro dele esses ingredientes, e é ele que armazena e os mantém e os libera para aqueles que precisam. Oh, frasco iludido, querido frasco iludido, tão pequenino, exercita a humildade, meu querido frasco. Porque você tem a capacidade de armazenar, de guardar, de criar essa mistura. Você tem a capacidade de exalar, de borrifar essa medicina maravilhosa que traz dentro de você. Mas não esqueça nunca, pequeno frasco. Não foi você quem criou cada uma dessas ervas. Não foi você quem criou a mistura que gerou o álcool. Não foi você quem criou a água. Pequeno frasco, você sequer se criou a si próprio. Pequeno frasco, deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você seja apenas um instrumento de alguém que pegou você, abriu você, higienizou e começou a colocar esses ingredientes magníficos e maravilhosos dentro de você. E vem cuidando de você para que você possa vivenciar esse propósito de ser medicina. Pequeno frasco, você é muito importante. É muito valioso. Não fosse você, essas ervas, essa água, esse álcool, essas essências estariam espalhadas. Essas que estão dentro de você
estariam espalhadas. Daí você é muito importante como medicina. Mas não esqueça nunca, exercite sempre a humildade de se perceber como um recipiente dessas possibilidades. E a gratidão de, em dado momento da sua existência como frasco, ter tido a oportunidade de receber dentro de si essas dádivas maravilhosas que tornaram-se medicina. Linguagem metafórica. Encaixe com você, dentro de você, da forma que você tiver o seu entendimento. Certo? Você reflete daí, eu reflito daqui. Gratidão por você estar conosco, pequeno frasco. Gratidão, arro, axé, que assim seja. Meu pequeno frasco de medicina.